Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Edgar e hoje damos sequência ao curso do Microsoft Word 2019. Vamos lá? Neste vídeo vamos ver marcadores e numeração, recursos que o Word nos oferece para tratar listas não numeradas ou listas numeradas. Vamos ao primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma lista de compras onde não requer uma sequência lógica de aquisição dos produtos. Então eu vou selecionar todo este conteúdo. Na guia página inicial, grupo parágrafo, eu vou encontrar a opção marcadores. Quando eu clico lá, pronto, eu já tenho essa marquinha que ele coloca no lado esquerdo de cada item. Digamos que você não gostou dessa opção, então você tem aqui ainda, do ladinho do botão marcadores, uma pequena seta, onde você pode escolher outros marcadores. Os últimos utilizados sempre vão ficar aqui nesta biblioteca. Eu posso ainda escolher a opção, por exemplo, vou pegar aqui, pronto, vai aparecer assim desta forma. Vou lá, vou modificar novamente, alterei. Eu posso voltar lá e escolher um outro marcador. Só voltar lá e definir qual o marcador que você quer. Se aquele marcador que você busca não está nesta biblioteca, você pode ir lá embaixo, definir novo marcador. Vai abrir essa pequena caixa de diálogo onde eu tenho a opção símbolo, imagem e fonte. Vou escolher a opção símbolo, porque é o marcador que eu preciso mudar. Aqui a fonte symbol, que o Word já traz como padrão, eu tenho um grupo de símbolos. É só buscar o que você quer. Mas aqui a dica legal para você é o seguinte: existem duas fontes que são bem utilizadas, são bem conhecidas para esse tipo de tratamento. Uma delas se chama WebGIS. WebGIS. Clicou na fonte e olha só, eu tenho outros formatos, outros exemplos de símbolos. Digamos que eu quero colocar este aviãozinho. Eu clico neste símbolo, dou um OK, OK novamente, e olha só, ele aplicou na área selecionada. Mais uma vez, vou selecionar, grupo parágrafo, marcadores, vou escolher um outro marcador, definir novo marcador. Então vejam que na opção símbolo, vou mudar aqui. Existe uma outra fonte que tem um grupo de símbolos, se chama WingDings. Tem WingDings, WingDings 2 e WingDings 3. Vou pegar a primeira opção e olha só, eu tenho vários outros símbolos. Eu vou pegar esse aqui, ó, que é o símbolo do feliz. Vou dar um OK. OK novamente e ele aplica lá no seu documento. Muito bem, então eu já sei agora como colocar marcadores. Vejam só, aqui eu tenho três opções que eu vou destacar. Mesmo no grupo parágrafo, eu venho aqui em cima, vou encontrar a opção aumentar recuo. Vejo que ele recua à direita e muda o símbolo do marcador. Ah, mas eu não gostei desse, eu quero trocar. É possível? É possível. Só você voltar lá e escolhe, por exemplo, um aviãozinho. Vejam só, eu tenho uma lista com marcadores. Ah, mas esse não é legal, não é padrão. Muito bem, você vai lá, seleciona tudo, desfaz, escolhe uma outra opção. Vou pegar esse aqui. Esses três também eu posso selecionar. Vou lá e aplico, por exemplo, mesmo. Ele pode ficar assim dessa forma também, certo? É possível ainda aplicar uma cor no marcador. Por exemplo, vou selecionar esses dois primeiros
vou vir aqui nas opções de marcadores, definir novo marcador, opção fonte. Entre várias opções aqui de formatação, eu vou escolher cor da fonte. Vou escolher, por exemplo, cor azul. Vou dar um OK. OK mais uma vez. Está lá o resultado. Agora, essas opções aqui, mais embaixo, eu vou selecionar. Eu vou lá em marcadores, definir novo marcador. Eu vou lá na opção fonte. Vou escolher opção cor vermelha. OK. OK. Olha lá o resultado. Eu posso fazer assim, desta forma também. Às vezes fica bem interessante. Imagine que você tem uma sequência de ações que devem ser observadas. Então, esta lista nós podemos chamar de lista numerada. A gente seleciona todo o conteúdo que você quer aplicar essa numeração. Vem aqui, página inicial, grupo, parágrafo. Do ladinho de marcadores, eu vou encontrar a opção numeração. Ao clicar direto no ícone, no botão, olha só o que aparece. Então, neste caso, eu tenho uma lista numerada. Mais uma vez, vou selecionar e vejam que eu tenho a possibilidade de alterar o formato. Eu posso colocar com símbolo do grau, eu posso colocar com parênteses, números romanos. Olha só, vou escolher números romanos. Ele vai ficar assim, desta forma. Vamos achar melhor, vai lá e aplica. Selecionei, vou voltar lá e vou escolher, por exemplo, a opção anterior, que é bastante comum. Está aí, eu tenho um exemplo então de uma lista numerada, recurso no Word chamado de numeração. Também é possível aqui você aplicar um recuo. Por exemplo, aqui no item 4, digite um nome para o documento. Esse nome você pode deixar a sugestão do Word ou digitar um nome novo. Então são duas opções, né, que seriam relativas ao nível anterior. Aí eu posso selecionar estas duas linhas e aí eu vou lá e aplico o recuo. Olha só que interessante. Vai ficar assim dessa forma. E automaticamente ele já atualizou a sequência. Tá? Ó, vou desfazer. Ele estava assim. Aí quando eu apliquei o recurso, ele ficou assim, desta forma. E o interessante é que, se eu der continuidade nesta lista, observe a posição do cursor no final da última linha. Vou dar um Enter e ele continua a numeração para você. Caso você não queira, você dá um Enter novamente e ele conclui, certo? Então, isto se chama lista numerada, recurso numeração. Observe esta terceira opção. Vou buscar um exemplo aqui para a gente ver como é que faz. Agora, eu preciso da opção lista de vários níveis. Também no grupo parágrafo, eu tenho marcadores, que nós já vimos, eu tenho numeração, que acabamos de ver, e tenho também um botãozinho que é lista de vários níveis. Então eu vou selecionar aqui este conteúdo que me interessa, está selecionado, vou lá na lista de vários níveis, vou direto clicar na setinha do lado para eu escolher um formato. Lembrando que, tanto para marcadores, numeração ou esta lista de vários níveis, se eu quiser tirar esses números, esses marcadores, é só escolher a opção nenhum. Não é o caso aqui, aqui eu quero acrescentar. Então vejam que eu tenho vários exemplos. Tá? Todos eles, para você aplicar, você vai ter que testar. Eu vou pegar aquele mais comum, mais utilizado, que é esta sequência aqui. Quando eu clico nesta opção, de imediato, você observa que o conteúdo é semelhante a
marcadores. Mas o segredo está aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é uma sequência de uma estrutura de um plano de aula. Eu tenho lá a introdução ao Windows e aí nós vamos falar de ambiente de trabalho. Era esta parte aqui, desktop, que faça parte do item anterior. Então eu vou acrescentar um nível a mais aqui. Neste caso é só aplicar o recuo. Olha como é que ele faz. Ele tem o item 1 e 2 e tem o item 2.1. Ícones também, basta clicar ali do ladinho, automaticamente esta linha já está selecionada, aplico lá um recuo e ele vai ficando assim desta forma. Mais uma opção, eu vou selecionar lá, barra de tarefas, clicou, aumentar recuo e ele vai apresentar assim, desta maneira. Se por acaso você quiser deixar ícone como um conteúdo do item desktop de um nível mais acima, então basta aplicar o recuo e ele vai fazendo desta forma. Observem. Olha como é que ficou o resultado. Aqui embaixo eu repito o processo. Acesso diz respeito ao nível anterior, no caso aplicativos, então eu vou aplicar o recuo. Aqui mais uma vez, repito o processo. Olha lá, ó. Então eu tenho mais ou menos uma estrutura de um exemplo de lista numerada, ou seja, numeração com níveis. Vamos a mais um exemplo, um trabalho um pouco mais elaborado. Imagine que você tem uma capa, seu documento, e logo em seguida você tem o conteúdo que diz respeito ao desenvolvimento do seu trabalho. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Então eu vou selecionar a primeira linha, com a tecla Ctrl presa, eu seguro a tecla Ctrl e vou selecionar outros itens. Então eu estou selecionando o título e os subtítulos. Neste caso, mais uma vez eu venho aqui e aplico lista de vários níveis. Vou escolher aquela opção padrão e ele se apresenta assim, desta forma. Porém, este conteúdo parte 1 está subordinado ao item 1. Então eu vou lá e aplico o recuo. Olha só como é que ele fica. 1.1. Este segundo é a mesma coisa. Eu seleciono, clico lá do ladinho apenas e aplico o recuo. Mais uma vez, eu vou lá, clico, apareceu o cursor, é só aplicar o recuo. Olha só como é que ele ficou. Então eu tenho um documento um pouco mais estruturado, certo? Vamos a mais um exemplo. Criando numeração com níveis ao digitar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é escolher qual opção que eu vou utilizar. Eu quero esta aqui, a padrão. Muito bem, apareceu o número 1. Então imagine que eu estou lá digitando desenvolvimento, vou dar um Enter, só que dentro de desenvolvimento eu tenho o item 1, então eu posso usar o recuo lá em cima e olha só a dica, eu posso usar a tecla Tab. Apertou a tecla Tab, pressionou a tecla Tab uma vez e ele vai aplicar esse recuo. E aí eu vou colocar item 1. Dou Enter e ele já assume automaticamente. Item 2. Tá pronto. Quando eu dou um Enter mais uma vez, ele dá continuidade. Mas eu quero voltar ao nível anterior. Então, eu teclo Enter e ele volta ao nível anterior. Agora eu vou escrever, por exemplo, resumo. Dentro de resumo, então eu vou pressionar a tecla Tab, eu vou escrever parecer individual. Ponto e vírgula. Pronto. E tenho também parecer equipe. Pronto, terminei aqui. Quero voltar ao nível anterior, então pressiono a tecla Enter.
E aí eu posso fechar com conclusão. Pronto. Aí. Ah, mas apareceu novamente o número 4, é só apertar mais uma vez o Enter e ele já sai dessa sequência de numeração. Aí, ó, esse é um exemplo que você pode criar esses níveis à medida que vai digitando o conteúdo. Esses são os recursos de marcadores e numeração do Word. Nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.